E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a esse nosso novo vídeo do canal. Eu sou Francis Matheus de Oliveira e hoje vamos fazer uma deliciosa receita francesa, que é a minha versão, tá? O Opéra Cake, ou o bolo ópera, tá? Com camadas de ganache, uma glaçagem de chocolate e um buttercream de café maravilhoso. Vamos lá? Olha essas camadas maravilhosas de um bolo super molhadinho de amêndoas, ao nosso buttercream e a nossa ganache. Delicioso! Se você gosta de café assim como eu, você vai amar e adorar essa receita. É uma combinação perfeita de chocolate e café. Lembrando que a quantidade dos ingredientes que eu vou estar usando vai estar tudo aqui no link da descrição deste vídeo, tá? Nós vamos começar misturando todos os nossos secos. Eu já peneirei eles uma vez, vou peneirar pela segunda vez. Como ele é um sponge cake, tá? Mas para que ele fique com uma textura mais bonita, mais sedosa, então a gente peneira bem os secos. Já foi peneirado uma vez, eu vou peneirar pela segunda vez. Então vamos lá, vamos colocar a farinha de amêndoas. Ó, esses restinhos que vão sobrar na peneira a gente vai descartar, tá? A farinha de trigo também vamos peneirar. E o açúcar refinado. Como você pode ver, a farinha, tá? Se você passar a colher, ele passa totalmente pela sua peneira, você consegue desfazer os grãos, tá? A farinha de amêndoas e o açúcar não. Eles são grãos mais duros e a gente não consegue fazer isso. Por isso a gente descarta para conseguir uma mistura mais homogênea, mais bonita. Os grãozinhos de açúcar a gente também vai descartar. Vamos peneirar também uma pitadinha de sal para fazer uma temperagem aí, uma têmpera, né? E o nosso fermento em pó. Peneirou tudo, a gente vai homogeneizar isso para que a gente consiga fazer uma mistura melhor, para que a nossa massa fique uma massa bem bonita, bem homogênea. Então a gente já mistura bem todos os secos. Misturou bem todos os secos, nós vamos agora para a nossa parte líquida da receita. Então nós vamos pegar as claras e vamos bater ela em ponta de neve, em ponto firme. Conseguir um ponto de uma consistência firme com as claras de neve, nós vamos adicionar as gemas, tá? Nós vamos adicionar ela aos poucos. Então não vamos colocar tudo de uma vez, a gente coloca uma em uma e vamos misturar isso também na batedeira. Se desejar, você pode peneirar as suas gemas ou retirar a película da gema, tá? Para você tentar evitar aí o cheiro do ovo, tá? O que acontece com o cheiro do ovo? Quanto mais fresco tiver o seu ovo, menos cheiro característico ele vai ter. Como os meus ovos estão frescos, dessa vez eu não peneirei, tá? Mas se você desejar, pode retirar a película da gema ou peneirar as suas gemas. Ainda nessa mistura eu vou acrescentar o extrato de baunilha, tá? O que é o extrato de baunilha? Não é a essência, não é a mesma coisa. A essência ela é artificial, tá? O meu extrato, ó, eu fiz ele em casa, o que acontece? Eu já usei as sementes da minha fava da baunilha. Então, ao invés de você descartar a sua fava da baunilha, você jogar ela fora, você pode produzir o extrato, tá? Com vodka ou um álcool de arroz. Aqui o meu é produzido com vodka. Então, ó, as minhas favas de baunilha, elas ficam imersas na vodka por pelo menos 3 meses para ganhar o sabor, tá? Então eu tenho aqui a data em que eu produzi, para que eu possa começar a utilizar. Então isso aqui é um extrato de baunilha. Eu vou acrescentar o meu extrato e vou homogeneizar também com a batedeira. Bom, agora nós vamos misturar os nossos líquidos com os nossos secos. Mas o que acontece? Eu coloquei bastante ar aqui, tá? Nas minhas claras, ela tá bem aerada. E a gente não quer perder essa aeração. Então a gente tem que misturar aos poucos. Então o que acontece? Eu vou pegar 1/3 dessa mistura e vou colocar aqui com os meus secos e vou misturar. Aqui não tem problema se você for misturar rápido ou não, tá? Essa primeira mistura não tem problema. Pega mais 1/3. Mistura de uma forma mais delicada, tá? Já para começar a manter essa aeração. Então, de fora para dentro, de dentro para fora. Vai misturando até que os seus ingredientes fiquem homogeneizados.
Homogeneizou essa parte, nós vamos agora dispensar ela sobre todo o restante da nossa mistura de gemas e claras, tá? Então nós vamos transferir ela para este bowl. Esse processo é importante que ele não seja feito na batedeira, tá? E também, como a gente está utilizando a farinha de trigo, a gente não quer que o glúten se desenvolva, porque isso não é um pão, é um bolo. Então a gente tem que misturar isso pouco e delicadamente, tá? Então, para que não perca a aeração, a gente tem que misturar isso aqui com bastante delicadeza e bastante paciência. Então a gente vai misturando de fora para dentro, de dentro para fora, com todo cuidado para a gente não perder todo esse ar que a gente colocou aqui nas nossas claras. Vê, ó, essa é uma massa que ela fica bem aerada, tá? Então ela é uma massa que ela não pode esperar. Você preparou ela, você tem que pôr ela para assar toda de uma vez, tá? Se você não vai conseguir assar tudo de uma vez, você faz metade, faz outra metade, ou porciona isso de acordo com o que você puder para poder assar isso tudo de uma vez, tá? Porque se você deixar essa massa descansar, as bolhas todas, o ar todo, ele vai sair daí e a sua massa não vai ficar legal. Para assar, eu vou usar formas de 20 centímetros, redonda, de fundo removível, tá? O que eu fiz aqui? As laterais eu untei e enfarinhei, e no fundo eu estou usando papel manteiga recortado para facilitar isso na hora de desenformar e para conseguir um acabamento mais bonito. Eu vou dividir essa minha massa em duas partes. Com sua massa nas formas, nós vamos levar isso para assar. O forno já tem que estar pré-aquecido há uns 10 minutos a 180 graus. Vai assar a 180 graus mesmo, de 25 a 30 minutos, ou até que você espete o palitinho e ele saia sequinho. No nosso bolo assa, nós vamos preparar já a calda, porque ela precisa estar gelada para a gente fazer a montagem. Então, vamos pegar aí o café solúvel, o açúcar, a água e vamos ferver. O importante do ferver é que o açúcar se dissolva por completo, tá? Então dá uma misturadinha e veja se o açúcar dissolveu por completo, você já pode desligar, coloca isso num pote com tampa e leva para a geladeira. Nós vamos então preparar o nosso buttercream, tá? Como é uma receita bem francesa, é uma receita que vai bastante manteiga, tá? Lembrando que é sempre manteiga sem sal. Só que esse buttercream é diferente porque ele vai um creme de gemas junto, né? Nosso creme anglais. Então para isso nós vamos pegar as gemas. Como é um creme de gemas e vai bastante gemas, eu já peneirei a minha, tá? Eu vou colocar uma parte do açúcar nas gemas, a outra parte já pode pôr numa panela, juntamente com o leite. Nós vamos então misturar bem essas gemas com o açúcar, para que ela homogênee bem e o açúcar já comece a se dissolver e se incorporar às gemas e ela dê uma esbranquiçada, tá? Então tem que misturar bem. Bem as suas gemas com o açúcar, nós vamos reservar e vamos aqui pegar o leite e o açúcar que está na panela e vamos colocar o café solúvel, tá? E vamos misturar isso bem e vamos levar isso para ferver. O leite nós vamos misturar isso com a gema, só que a gente não pode fazer isso de uma forma direta, porque se a gente fizer isso direto, a gente cozinha essas gemas e vira um omelete, tá? A gente não quer que isso vire um omelete, então a gente tem que incorporar isso aos poucos. Então a gente vai pondo aos pouquinhos, mistura bem, mais um pouquinho. Bem, nós vamos voltar para essa mesma panela em que a gente ferveu o leite, tá? E nós vamos levar isso para cozinhar. Essa mistura, ela sempre corre o risco de você talhar. Então você deve cozinhar isso em fogo médio para baixo, tá? Geralmente no fogo baixo, sempre mexendo. Nós vamos cozinhar isso até que a gente consiga o ponto na P, que é o ponto em que a mistura que a gente tem na espátula, a gente passa o dedo e ela já não se mistura, ó. Como você pode ver que está bem líquido, se eu passar o dedo, as duas partes elas voltam a se misturar. O ponto na P é quando você passa o dedo na espátula e esses líquidos eles já não se misturam mais, porque ele vai estar bem cremoso. Ó, como você pode ver, a nossa mistura ela ficou bem cremosa, tá? Ela virou um creme e não mais um líquido. E ó, se você passar o dedo, você vai ver que as duas partes elas já não se misturam mais. Então esse é o ponto que a gente chama de ponto na P. A gente vai reservar isso para ele dar uma mornada enquanto a gente vai preparar o nosso merengue suíço.
Bom, existem 3 tipos de merengue, tá? Você tem o merengue francês, o merengue italiano e o merengue suíço. Todos eles podem ser usados nessa receita da sua preferência, tá? Eu prefiro usar o merengue suíço porque eu acho que ele tem maior estabilidade e as claras elas não ficam totalmente cruas, tá? Eu já vou dar uma aquecida nelas, então elas não vão estar cruas. O que eu vou fazer? Num bol, tá? Pode ser de metal ou de vidro. Eu tenho aqui a clara, eu vou colocar o açúcar. Já vou misturar isso e vou levar isso em banho-maria, tá? Até que o meu açúcar ele se dissolva. O importante é que o banho-maria tem que ser o seguinte, em fogo médio ou baixo, a água não pode encostar no fundo do seu pote e você tem que verificar sempre que as suas claras elas não podem passar a temperatura, senão vira também um omelete de claras, tá? O que é o ponto que a gente precisa? Você vai levantar um fio, passa o dedo e você não pode sentir mais nenhum grãozinho de açúcar. O açúcar, nós vamos então bater isso com a batedeira em velocidade alta, tá? Vocês podem perceber que o bolo vai estar quente ou morno. Então nós vamos bater isso até que a gente consiga um merengue bem perolizado, bem firme e o seu bolo, o seu pote esteja totalmente frio. Bom, não sei se vocês vão conseguir ver pelo vídeo, tá? Ele fica com uma cor bem pérola, um branco bem perolizado, bem bonito. E outra coisa é o ponto de gancho, tá? Como você pode ver, ele está bem firme e está fazendo esse ganchinho. Então esse é um ponto importante para o nosso merengue e o pote está totalmente frio. Fez isso, a gente vai reservar. Vou transferir o meu creme inglês para um pote da batedeira e vou bater ele por mais ou menos uns 2 minutos, tá? Não é para emulsionar, não é por questão disso, tá? É para questão que a temperatura dele baixe e a gente já comece a poder colocar a nossa manteiga, que tem que estar bem gelada. Então nós vamos bater isso para diminuir a temperatura. Agora nós vamos pegar a nossa manteiga, que tem que estar bem geladinha, e nós vamos usar a batedeira em batimento médio para baixo, tá? Não põe muito alto isso não. E nós vamos colocando aos poucos os pedaços de manteiga para que ele vá se homogeneizando com o nosso creme. Como você pode ver, esse buttercream é um buttercream que fica bem cremoso, tá? Devido ao creme inglês, o creme de gemas que a gente colocou. Agora nós vamos incorporar o nosso merengue a essa mistura, tá? Como o merengue também é uma mistura bem aerada, a gente não mistura ele de uma vez e não mistura isso violentamente. Então a gente pega 1/3, incorpora ele ao buttercream, mais 1/3, também delicadamente. A gente não quer perder o ar que foi colocado nesse merengue, tá, gente? Então tem que ser incorporado bem delicadamente. E agora a gente coloca todo o restante do merengue. Todo incorporado, a gente vai reservar e vamos fazer o nosso segundo recheio, que é uma ganache de chocolate. Bom, nós vamos então preparar a nossa ganache de chocolate, tá? Eu tenho aqui o meu creme de leite, é fresco. Você pode utilizar o creme de leite de caixinha também, tá? Não tem problema, mas o ideal é que seja o creme de leite fresco, ok? Nós vamos aquecê-lo, não precisa ferver, só para aquecer. E o seu creme de leite, nós vamos então pegar chocolate meio amargo. O ideal é que ele seja de meio amargo para cima, tá? Até uns 70% é o ideal para que ele balanceie a receita toda com os sabores, tá? Eu não encontrei o de 70%, estou usando aqui o de 50%. Então nós vamos colocar o chocolate e também a manteiga cortada em cubinhos e vamos misturar isso até que tudo esteja bem derretido e bem homogeneizado. E uma ganache numa consistência bem lisinha, bem homogênea, a gente vai reservar porque isso aqui precisa estar em temperatura gelada, em temperatura ambiente para gelada. Então no caso eu vou levar para a geladeira para que isso resfrie. Então para a montagem do nosso bolo, tá? Como você pode ver, ó, essa aqui é a parte do fundo em que a gente retira o papel manteiga. Você pode ver como o acabamento fica muito bom, tá? Eu vou mostrar para vocês também o topo do bolo, porque eu já tirei ele para que ele possa esfriar e perder a umidade dos dois lados, tá? Ó, o topo do bolo ele tá bem retinho, tá? Isso é quando a gente homogeneiza bem a nossa massa com todos os ingredientes. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos agora cortar cada uma dessas duas partes do bolo ao meio para fazer a montagem. Para que a montagem fique mais bonita e um pouco mais profissional, nós vamos usar a própria forma, tá, de 20 cm de fundo removível
e no fundo eu coloquei um pedaço de papel manteiga para evitar que o nosso bolo grude, para que a gente possa desenformar com facilidade, tá? Eu também vou usar o acetato, tá? Em volta da nossa forma. Bom, cortados os nossos bolos, nós vamos colocar um deles, tá? Ó, a parte de baixo, no fundo da minha forma. Toma bastante cuidado que esse bolo é um bolo bem delicado, tá? Ele pode quebrar com facilidade. Colocou ele lá no fundo da sua forma, a gente então coloca o acetato em volta dele, deixando bem justo no bolo, tá? Ajusta ele com o bolo. E dá uma prendida com uma fita. Café e vamos espalhar por todo o nosso bolo para deixar ele bem molhadinho, tá? É um bolo que você pode molhar bem, tá? Por isso que ele recebe o nome de sponge cake, tá? Molhou bem o seu bolo, nós vamos pegar metade do nosso buttercream e vamos dispor sobre esta camada. Espalhou o seu buttercream, nós vamos então colocar o topinho do nosso primeiro bolo sobre ele. Dá uma apertadinha para que as suas camadas se acomodem e fiquem bem retinhas. E vamos molhar ele também. Umedece ele bem com a calda de café. Desceu bem essa sua camada, tá? Só pedindo perdão aqui, eu falei pra vocês que a gente ia colocar metade do nosso buttercream, não é metade, tá? É 1/3 só, porque a gente vai usar o outro 1/3 para poder fazer a cobertura depois. Nessa camada nós vamos pegar a nossa ganache de chocolate, que tem que estar bem geladinha. Nós vamos colocar a nossa ganache de chocolate, como vocês podem ver, ela já ganhou uma consistência bem bacana, tá? Bem cremosa, e é assim que ela tem que estar para poder suportar o peso do bolo, tá? Nós vamos colocar ela sobre esta camada e vamos espalhar com a espátula. Bem a sua ganache por essa nossa camada, nós vamos então pegar o nosso outro bolo, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou reservar esse aqui que é o fundo do meu bolo, que é a parte mais retinha. Ele vai ser o meu topo do bolo, para que ele fique mais uniforme, mais bonito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte que é o topo dele e vou colocar sobre esta camada. Lembrando de ter bastante cuidado, tá? Que esse bolo ele é bem fofinho, bem macio e você pode quebrar ele, então ele é um bolo bem delicado. Ajeita o seu bolo para que ele fique bem reto, bem uniforme. Colocou a sua camada. Antes da gente colocar o nosso 1/3 do buttercream, nós vamos umedecer com a nossa calda de café. Desceu bem o bolo, mais 1/3 do nosso buttercream de café. Espalhou bem. Nós vamos então pegar o fundinho daquele bolo e vamos colocar sobre essa última camada. Dá uma pressionada, pode ver como ele fica bem retinho, ó. E vamos também umedecer com a calda de café. Nós vamos levar isso para a geladeira por uns 10 a 15 minutos. Passados os 10, 15 minutos que a gente deixou na geladeira, nós vamos então para começar a finalizar o nosso bolo. Nós já vamos transferir ele para o prato que nós vamos utilizar para servir. Centraliza ele bem. E vamos tirar o acetato. Transferiu ele para o prato, tirou o seu acetato. Nós vamos utilizar então, ó, pedaços de papel manteiga. Eu vou colocar embaixo dele para que a gente consiga fazer uma limpeza mais fácil do prato e conseguir um acabamento mais profissional. Vamos então espalhar uma camada fina de buttercream por todo o nosso bolo, tá? Essa camada ela não precisa ficar perfeita, não precisa cobrir ele todo, porque nós ainda vamos alisar o bolo, tá? Então, uma camada superficial, tanto no topo quanto nas laterais. Essa camada fina a gente chama de selagem, tá? Por quê?
Isso vai evitar que as migalhas do bolo, na hora que a gente estiver alisando, elas se desprendam, tá? Nós vamos levar isso de novo para a geladeira por mais uns 15 minutos. Para completar o nosso bolo, falta só a glaçagem que vai por cima, tá? Para essa glaçagem, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar a nossa gelatina em pó sem sabor e colocar ela para hidratar na água gelada. Enquanto ele hidrata na água gelada, nós vamos pegar então o creme de leite, a glucose, o açúcar e o cacau em pó. O cacau em pó tem que ser o 100%, tá? Para que ele harmonize bem com todos os outros sabores. Eu vou peneirar porque o cacau em pó ele tende a formar alguns pelotinhos, tá? Esse você não precisa descartar. Se você passar a colher sobre eles ou apertar ele com o dedo, ele se desfaz e você consegue peneirar todo o seu cacau em pó, tá? Vamos levar isso ao fogo até que isso ferva. Todos os seus ingredientes eles se harmonizaram bem, tá? O açúcar ele derreteu, a glucose ela se dissolveu e misturou bem. Então nós vamos pegar a nossa gelatina que está hidratada e nós vamos acrescentar a essa mistura para que ela derreta. E vamos misturar bem. Homogeneizou bem todos os seus ingredientes, nós vamos reservar isso até que ele fique numa temperatura morna para frio. Passou então os 15 minutos que você deixou o bolo na geladeira, nós vamos agora finalizar ele com o restante do nosso buttercream. Então nós vamos pegar o resto do buttercream e vamos espalhar sobre ele todo, tá? Tanto nas laterais quanto no topo. Espalhou o seu buttercream por todo o seu bolo, nós vamos agora alisá-lo, tá? Você pode fazer isso usando uma espátula. Eu estou usando aqui tá, um alisador de bolos, que é próprio para isso. Se você não tiver, você pode inclusive usar uma régua mesmo, higieniza bem a régua. E você pode utilizar, ela também vai ter essa voltinha aqui, ó, um pouco menor, e é ela que sempre você usa para puxar para você, tá? Então nós vamos começar alisando as laterais, dando a volta em todo o nosso bolo. Os excessos você pode ir limpando num pote à parte, tá? Alisou o seu bolo enquanto a sua glaçagem termina de amornar, nós vamos levar isso para a geladeira por mais uns 10 minutinhos. Vamos então finalizar o nosso opéra. Para isso, tá? Eu vou transferir a nossa glaçagem para um saquinho. Eu estou usando um desses saquinhos que a gente usa para embalar doce, tá? Você pode usar um ziplock ou mesmo usar um daqueles sacos descartáveis para confeitar. Para fazer isso, eu costumo colocar num copo, facilita para a gente transferir. Vamos colocar a nossa glaçagem sobre isso. Você vai ver que depois que ela amornou, ela já ganha uma consistência bem pastosa e já começa a endurecer, tá? Aqui, prende. Nós vamos então cortar a pontinha dele e vamos ao redor do nosso bolo espalhar, deixa as gotas escorrerem pelo bolo mesmo, tá? A gente quer esse efeito. Gotas escorridas ao redor do seu bolo, nós vamos então espalhar o restante da nossa glaçagem no topo do bolo. De uma espátula a gente vai então espalhar isso para que ele fique bem lisinho no topo. Bom, para que essa cobertura ela fique totalmente perfeita do jeito que você quer, é aconselhável levar isso mais uns 5 a 10 minutinhos para a geladeira. No tempo que o bolo está na geladeira, nós podemos agora retirar o papel manteiga que está embaixo, tá? Retira com cuidado para você não desfazer todo o seu trabalho, tá? Para finalizar a nossa decoração, eu vou apenas colocar 2 folhinhas de hortelã. E tá pronto o nosso opéra cake, o nosso bolo opéra, tá? O ideal é que você deixe na geladeira por mais ou menos umas 3 horas para que esses sabores todos eles conversem, para que o seu bolo ele ganhe toda a consistência com a calda de café e com os recheios, tá? Mas se você não resistir, assim como eu, você já pode servir o seu bolo opéra ou opéra. Gostou do vídeo, gostou da receita? Não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se não está inscrito e pode compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais. Ativa também o sininho para você receber as notificações do canal das postagens do vídeo, tá? Se você não estiver recebendo as notificações é porque você precisa deixar o seu like em vários vídeos para que as notificações comecem a aparecer, tá bom?
pode me procurar no meu Facebook ou no meu Instagram, onde eu sou francis.mateusoliveira, e aproveite a sua receita.